Esse post-it tá aqui há um bom tempo, mas agora vai. Então, a gente vai vir para um exemplo de um exercício antigo e vamos dar uma olhada. Primeiro, o que acontece? O objetivo geral é a gente pegar essa frase, desmontar ela e montar ela de novo. E aí, como que a gente vai fazer isso? Aqui começa com o sintagma e a gente vai dividir ele em dois, o nominal e o verbal. E como que a gente faz isso? A gente sabe que toda frase vai ter esses dois caras aqui. Então, para a gente descobrir quem vai para o nominal e quem vai para o verbal primeiro, a gente vai analisar a frase, achar o verbo e perguntar para o verbo. Então, aqui, os países cessaram a guerra só agora. O verbo é cessar. Quem cessaram a guerra só agora? Os países. Então, os países é o sujeito e cessaram a guerra só agora é o predicado, ok? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai puxar aqui pro nominal, vai vir o sujeito, sempre, e o sintagma verbal pega tudo que veio depois do verbo. Então, tudo isso aqui vai vir para esse lado, que tá no verbal aqui. Primeiro, vamos no sintagma nominal. Nominal por quê? Porque ele tem um substantivo, que nesse caso é países. Aqui a gente tem dois componentes, os países. Os, nesse caso, é um determinante. Se você quiser, depois eu te mando a legendinha de novo, caso você tenha esquecido. Mas, enfim, o determinante aqui vai ser os. A gente vai pegar os países e puxar ele em dois. Aqui, determinante é um artigo, os. Primeiro elemento da frase já tá aqui embaixo. Próximo elemento vai ser o substantivo, que é países. Ele tá aqui com esse N, que significa que é um nome, né, no caso. Que aí aqui a gente vai classificar e país. Pronto, já temos o sujeito aqui no seu lugar. Agora a gente vai pro sintagma verbal, que é um pouquinho maior, mas vai dar tudo certo. Então, aqui no sintagma verbal, primeiro de tudo, a gente tem que pensar que sempre que possível a gente puxa só em dois, só vai indo em dois. Até agora aconteceu um caso que eu tive que puxar em três, mas era uma exceção. Então, sempre em dois. Depois eu te mostro essa exceção que tinha os três, mas sempre em dois. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai tirar o verbo daqui, porque a gente está começando e a gente vai seguindo o sentido da frase. Vamos com o cessaram. O cessaram a gente vai puxar para cá e tudo o resto que sobrou, a guerra só agora, a gente vai separar para cá no sintagma nominal, porque tem substantivos, e a gente vai separar depois. Então, a gente vai vir aqui, o verbo, classificamos, cessaram. Pronto. Agora, a gente vai continuar com esse restinho da frase aqui, que a gente não terminou. Aí, aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem a guerra só agora. Então, aqui são duas coisas que a gente separa em dois de novo. Aqui, vamos nesse primeiro. A guerra. Aqui a gente numerou por quê? Porque aqui é onde tem o substantivo. Então, você coloca o númerozinho quando o que você está classificando já tem diretamente um nome aqui, entendeu? Então, aqui a gente tem a e guerra, né? A, como a gente viu lá no começo, é um determinante porque é um artigo, tá aqui. E guerra é um substantivo que está indicado aqui pelo N e veio para cá. Ok? Agora a gente tem aquele ali, só agora. Só agora. O só é um advérbio, e o advérbio a gente classifica assim, sintagma adverbial. E aí no sintagma adverbial, a gente vai dividir em dois, porque agora também é um advérbio. Então, um veio para cá, a gente classificou e puxou aqui, e o outro veio para cá, a gente classificou e tá aqui. Então, basicamente, na visão geral, é isso. Sempre atente em dividir em dois. E quando você vê assim, mas não dá para separar em dois, tem duas coisas aqui. Por exemplo, não dá para separar em dois porque tem 3 elementos ou mais, que nem esse caso aqui tem 4 elementos. Vai dividindo até quando der. Geralmente vai dar de dividir em dois. Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo. Esse aqui. Esse aqui. Elas mencionaram rapidamente sobre nós. De novo,
Quem que é o verbo? Mencionaram. Mas quem mencionaram rapidamente sobre nós? Elas. Elas é o sujeito e todo o resto é o predicado. De novo, a gente começa aqui. Sintagma nominal e sintagma verbal. Isso aqui sempre vai ser o começo. Sempre começa assim e daí depois nós que se vire, nós que lute. Então, a gente vai vir primeiro pro nominal, que é o sujeito, né? E aí, o nominal tá fácil. Elas, ali. Elas é um pronome. Já descemos aqui. O nominal pode ser um pronome, pode ser um substantivo. Geralmente, o que indica o nome. É o que indica o nome, é isso aí. E aí, aqui no verbal, a gente tem, perceba, mencionaram rapidamente sobre nós. Primeiro a gente vai tirar o verbo. Sempre elimina o verbo primeiro do predicado, porque a gente começa a contar a partir dele, né? Então, ele sempre vai vir primeiro. Aí que a gente tem o verbo, desceu, classificamos, tá aqui ele já aqui embaixo. Aí agora a gente tem uma questão aqui. A gente tem rapidamente sobre nós. Sobraram 3 palavras. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai puxar um sintagma nominal e daqui a gente vai dar um jeito de tirar esses 3 aqui em 2 partes. Primeiro, a gente vai pegar uma parte, que é o rapidamente, vai classificar ele, como ele é um advérbio, tá aqui sintagma adverbial, tá aqui a classificação, puxei ele aqui para baixo. E aí, como é que aí eu consegui separar o rapidamente desses 3 elementos, agora eu separo o sobre nós. Então, perceba, aqui a gente tem o nós, que é um pronome. Então, aí ele vai ganhar um númerozinho, porque a gente está chegando na classificação final dele. Esse aqui é só uma divisão que a gente fez antes para conseguir ir classificando essa outra palavra. Então, aqui a gente tem o finalmente último, sintagma nominal, e aí agora a gente vai separar sobre nós. Então, o sobre é uma preposição, nesse caso, e está aqui. Sobreposição é sintagma de preposição aqui. E aqui, a gente finalmente chegou no nós, que é o pronome, e ele desceu pra cá. Então, é isso aqui, basicamente, e funciona sempre da mesma maneira, né? Então, sempre procura o verbo primeiro, acha o verbo, pergunta pra ele quem que fez isso aqui, acha a resposta, nesse caso aqui é um sujeito oculto, né? Essa questão eu errei. O sujeito oculto vinha aqui também, mas você pergunta pro verbo, aqui o sujeito vai te responder quem é, você vai separar em 2 e aí você vai dividindo. Se você se der numa situação que não tem como separar, porque não tem como separar só em 2, porque tem mais elementos, você vai ter que ir dividindo em 2 até conseguir. Mas é isso basicamente. Espero ter te ajudado, espero que dê certo. Qualquer coisa você me pergunte o que você não entendeu e estamos aí. Beijo, beijo, beijo. Boa sorte, tá?